Podemos começar aqui, nós três, antes do Wilson? Daqui a Claro. pouco o Wilson Burge entra aí. A senhora está preparada, Juliana Fratini? Eu coloquei até uma tiara, olha que Oh, lindo. super produção. Quase a Elsa do negócio. Livre estou, livre estou, livre estou. Pessoal que acompanha o Gente, canal A Grande Verdade, estamos aqui para mais um bate-papo, um encontro descontraído para discutir questões muito sérias, muito profundas, de uma forma que você consegue entender, que você consegue participar, você consegue compreender esses assuntos tão complexos e a gente trata tudo com alguma leveza, dentro do possível, mas com muita responsabilidade. Nós estamos aqui com dois craques, dois gênios da política e das ciências sociais, o professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, e a Juliana Fratini, que é professora, cientista política, escritora, agitadora cultural. Tudo bem com vocês? Juliana, boa noite. boa noite, tudo bem, Aldrin? Você não tinha nada melhor para fazer nessa sexta-feira, então você resolveu participar dessa gravação, é isso? Que nada, já bebi uma marguerita no caminho. Ah, é? Então já está Verdade. no grau. Total. E você, Prando, tudo bem? Tá em casa? Estou em casa e estou bebendo água por enquanto, né? E Só um depois da prazer estar gravação. com vocês dois, com o Aldrin e com a minha querida Juliana. Prazer e uma honra para mim. Daqui a pouco vai entrar aqui com a gente nessa conversa um cara que eu sou fã, a Juliana Fratini é muito fã, o Prando também acompanha nas redes sociais, que é o professor Wilson Gomes. Ele é da Universidade Federal da Bahia. Ele vai falar com a gente já já. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre os acontecimentos da semana. Peraí, parece que o Wilson já vai entrar. Eu vou passar o link para ele aqui. Ele já está disponível. Vocês acompanham as entrevistas dos principais candidatos aí à presidência? Bolsonaro, Ciro Gomes e Lula no Jornal Nacional? Ou vocês tinham Eu coisa melhor para acompanhei. fazer? Eu acompanhei as três. E você, Juliana, você conseguiu ver? Ih, Ju travou a Juliana. travou. Travou a Juliana Fratini. Ou ela tá muito quieta, né? Tipo, tá sacaneando a gente, né? Eu fiz várias vezes na aula isso, viu, Aldrin? Olha lá. Tá, quê? tá nos ouvindo, Você Juliana? travou. Tô ouvindo, normal. A sua imagem travou aqui. Não, eu perguntei se você acompanhou as entrevistas, para começar. Acompanhei. Bolsonaro, Ciro Gomes e Lula no Jornal Nacional. Acompanhei, sim. Então tá. Então vamos comentar já já. Deixa só entrar o professor Wilson Gomes. Ele já está acessando o link aqui. Ele já participa da conversa junto com a gente. Ele é professor de quê? Você sabe, Ju? É ciência política mesmo. Ciências políticas? Agora, eu não sei se é ciência política 1, 2, comparada, sem comparação, não sei. Vamos ver se ele tem no Twitter. Ele é o muso. Eu chamo ele de muso. O muso, é. Credo. Ótimo, totalmente fora da casinha. É impressionante como ele tem o poder de... O poder, né? A capacidade, não sei, o olhar mais apurado para olhar coisas, enxergar coisas diferentes do que normalmente se discute. É um olhar muito diferente, muito fora da onda. O que o torna muito especial, do meu ponto de vista. Eu acompanho ele só pelas redes sociais, algumas entrevistas eu assisti também. Eu acho que ele tem umas sacadas incríveis ali. Sem dúvida. Vamos explorar isso aqui com ele hoje. Mas você quer começar, Ju? Vamos falar da primeira entrevista do Bolsonaro, segunda-feira. O que você achou? Teve um monte de comentário nas redes sociais. Teve gente que achou que ele foi bem, tem gente que achou que ele foi mal. Independentemente da performance jornalística, ali, conteúdo, o retorno político que ele pode ter tido ali. Qual que é a tua análise, Juliana Fratini? Eu achei que ele foi bem. Com todo o respeito que eu tenho pelos jornalistas, William Bonner e a Renata Vasconcelos, eu
achei que eles foram muito mal. Eu achei que as perguntas foram muito fracas, foram muito perguntas assim, de um podcast de alguém que, assim, nível gerencial, digamos assim, entendeu? Não um super podcast, mas um podcast bem mediano. Eu achei que eles foram muito medianos. Poderiam ter, por exemplo, abordado muito mais a questão da fome, que não falaram desse problema que a gente teve de pessoas disputando o osso no mercado. Poderiam ter abordado muito mais sobre a questão do sigilo de 100 anos, que foi algo que o Lula trouxe para a conversa também. Espera só um pouquinho, Então, Juliana. Antes de Oi. você continuar, vamos só trazer para a conversa aí o professor Wilson Gomes, que acabou de entrar. Quem está acompanhando aí pelas imagens está vendo ali. Segundo a Juliana Fratini estava dizendo aqui, professor Wilson Gomes, o senhor é chamado de muso. O senhor é conhecido como muso. É verdade isso? Desconhecia. Mentira, que eu A já também generosidade da Juliana. Olha, Entrou um que muso na traíra, conversa agora, traiu então. o Aldrin, traiu meu amor, minha paixão aqui, para todo mundo ver. Ele sabe que eu chamo ele já faz, ó. Bom, está aqui o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ali no cantinho do vídeo também está o professor Rodrigo Prando. Não sei se o senhor conhece, professor Wilson. Não conhecia. Muito prazer, Rodrigo. Professor Rodrigo Prazer Prando é meu, Domaquim. Wilson. Também é seu fã, também acompanha nas redes. Eu também sou fã, sou suspeito para falar. Mas, enfim, legal estar com você aqui, viu, professor Wilson Gomes. A Juliana está descendo a lenha aqui na entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional, dizendo que o William Bonner e a Renata Vasconcelos não foram bem como entrevistadores e que o Bolsonaro soube tirar proveito disso. Quer terminar a sua análise aí, Juliana? Acredito que eles tinham que ter abordado outras temáticas que não foram abordadas e, no meu entendimento, ficou um papo muito redes sociais. Claro, algumas questões mais simples, que as pessoas já discutem há alguns anos, precisavam ser trazidas assim de público para um veículo de grande alcance como o Jornal Nacional. Mas poderia ter sido um pouquinho melhor, eu acho, viu? Brandô, a Juliana está falando uma coisa que eu cheguei a ver de alguns analistas, né? Você entrevistar o presidente da República do Brasil hoje e não falar da fome, foi estranho isso na entrevista do Jornal Nacional, né? A palavra fome não apareceu na entrevista. Não, de fato não apareceu. E agora tem que entender o seguinte também, né? Você se colocar na condição de jornalista, de analista político, de cientista social e dialogar com alguém que, para dizer o mínimo, opera no nível da pós-verdade, da fake news, das teorias da conspiração, não é simples também, né? Os jornalistas e os cientistas passaram aí 4 anos tentando entender essa lógica. Alguns eu acho que até hoje não entenderam. E a questão é a seguinte, né? Se você analisar a performance dele na bancada, eu costumo sempre, quando eu peço para os meus alunos fazerem seminário, eu sempre digo para eles que a avaliação ela está relacionada ao conteúdo, que é o domínio daquilo que fala, né? O domínio conceitual, o conhecimento, e a forma de como apresenta. Na forma, o Bolsonaro foi bem, porque ele foi treinado, ele permaneceu calmo. Então, os comentários de que ele desrespeitou Renata Vasconcelos, mas isso aí é da índole dele, é do DNA dele, né? Ele tem essa visão de mundo, isso não vai mudar com todo o media training do mundo. Agora, com relação ao conteúdo, aí deixa a desejar, e de fato, se fosse mais questionado profundamente, talvez perdesse a linha. Eu não sei se era isso que o Jornal Nacional queria. Porque vamos lembrar que, olha, eu confesso aqui para vocês o seguinte: em 2018 eu levei um tempo para entender que ele ia ganhar, tá? E eu não acreditava que ele ia sair vitorioso em 2018. E eu entendi que ele seria o presidente da República no dia da entrevista para o Jornal Nacional. E aí um jornalista me ligou e perguntou o que eu achei, e eu disse que ele sambou na bancada do Jornal Nacional. Aquele dia ali ele quebrou o Jornal Nacional e ele consolidou na leitura
dos bolsonaristas a figura mítica dele, né? Não no sentido, né, mais antropológico, mas de como eles usam. Então, eu acho que não é fácil você tentar argumentar com Bolsonaro, porque em alguns momentos lembrava até o Trump, né? O Trump, quando questionado pelos jornalistas nos Estados Unidos, apontava o dedo e gritava: "Isso fake news", dizendo que tudo aquilo que o contrariasse era fake news. E o Bolsonaro usou do mesmo ardil, ele foi ardiloso, eu acho, e eu já li isso, acho que no Wilson também, ele já comentou, se não comentou isso, algo próximo disso, que tem pessoas que acham que o Bolsonaro é burro, que que ele chegou à presidência da república não sabendo exercer o ofício ali dele, que é de político. Então, para mim, o presidente Bolsonaro foi bem na forma, ele foi bastante ruim no conteúdo, até porque, de fato, se a gente perguntar qual é a herança deixada por esse primeiro mandato, eu tenho dificuldades enormes de encontrar. Ele iniciou o mandato, né, alicerçado numa base que era o Sérgio Moro, né, afiançando o combate à corrupção, e do outro lado o liberalismo que tinha ali o Paulo Guedes. Eu acho que nenhum nem outro permaneceu, ele não tem isso e não tem o que mostrar, então ele parte para o universo da pós-verdade. Com relação a essa visão dura de Juliana, do Bonner e, e, e também da Renata, vamos ter um pouquinho de condescendência, que o coitado Bonner estava tão cansado que ele saiu da Globo, não viu nem a Ivete Sangalo de roupão batendo no carro dele, né? Eu podia estar trabalhando o dia inteiro. Se a Ivete Sangalo batesse de roupão na porta do meu carro, eu pararia, abriria o vidro, não é? Então a Juliana está muito dura. Esse coração da Juliana no período eleitoral fica uma pedra. Eu senti isso também. Vamos perguntar para o Muso, quer dizer, para o professor Wilson Gomes, o que ele achou. O professor Prando, ele foi elegante aí no começo da resposta dele. Ele disse que é um pouco difícil você falar com alguém que usa de pós-verdade. É difícil entrevistar um mentiroso, é isso, né? Vamos falar português, claro. É muito difícil entrevistar um político. Entrevistar um político em campanha eleitoral é mais difícil ainda. E entrevistar um político que é sabidamente um mentiroso é muito complicado. Professor Wilson Gomes, o que o senhor achou da entrevista? O que o senhor tem a dizer? Eu concordo com você. Eu acho que é impossível apertar Bolsonaro. A gente vê isso não só nessa entrevista, mas vê nas próprias circunstâncias da vida, né? Quando alguém faz uma questão para ele lá no tal do cercadinho, só tem poucas coisas que, de fato, desconcertam Bolsonaro e apelar para a violência. Uma dessas, se falar de rachadinhas, ou dos desmandos dos filhos, qualquer coisa que envolva os filhos, ele perde o prumo. Mas, fora isso, ele é um sujeito que é possível de apertá-lo, por uma razão simples. Né? Eu acho que Bolsonaro é, sobretudo, amoral. Né? Eu acho que o discurso amoral não é nem imoral, é amoral. Quer dizer, é aquele sujeito que meu pai dizia sempre assim: você só consegue envergonhar alguém se a pessoa já tiver vergonha na cara. Não tem. Quer dizer, é aquele princípio básico de que, assim, se lhe acusarem, negue. Mas você foi apanhado na Câmara, negue. Diga que não, diga que a pessoa não viu, diga que ela é mentirosa, diga que ela está inventando, diga que Lula foi apanhado na Câmara com 2 pessoas. Fala qualquer coisa nesse sentido, mas não admita, em hipótese alguma, admita que o outro está certo. Esse um princípio que orienta, digamos, a postura de Bolsonaro. E foi assim que ele fez a carreira dele e que ele fez o sucesso dele em 2018. Quer dizer, se você diz para a Marina Silva, como em 2010, né, candidata, a senhora está mentindo a respeito disso, ela se enganou a respeito disso. Ela para, reflete, e aí ela tenta lidar com aquela acusação. Vai se indignar com a acusação, vai dizer, explicar por que não está mentindo, vai oferecer outros argumentos e vai chamar os fatos, porque, afinal de contas, os fatos é que decidem, que arbitram nessa questão. Bolsonaro não. Se você disser isso, a primeira resposta dele vai ser, se ele não concorda com ela, é mentira. E Bolsonaro usou essa palavra 2 ou 3 vezes na entrevista. Ou você, a primeira coisa que ele disse para Bonner é isso. Bonner foi isso, não foi? Você está fazendo fake news para Bonner, que aí depois teve aquele riso de Bonner, não sei o quê, não. Mas foi isso. A primeira coisa que ele disse foi isso. E foi desmentido no ar. Exato.
Então, mas isso tem um peso, não tem, professor? Porque você desmentir um presidente da República no ar, ao vivo. Não importa, porque ele disse que você não entendeu ele direito, que, na verdade, por exemplo, Renata teria admitido que se enganou. É aquela briga de rua. Bolsonaro é um sujeito da briga de rua, né? É a sua mãe, você agora está mentindo, você pega a minha palavra e transforma. E aí Bonner volta e diz, não, ela não está, ela não mudou a palavra com relação ao sufocar. Ela diz apenas que o senhor foi também desumano. Mas é isso. Isso é da natureza própria, digamos assim, da retórica de Bolsonaro. E, além disso, você tem que pensar assim, quem é espectador, seguidor de Bolsonaro, o que é que ele espera de Bolsonaro? O que é que ele esperava de Bolsonaro nessa entrevista? Bom, esperava que ele cumprisse aquele script do macho clássico, né? Bolsonaro é, sobretudo, um macho. Né? Esse é o papel que ele tem que desempenhar. Esse é o contrato que ele tem com seus espectadores. Então, o macho é o sujeito que é macho o suficiente para ir numa entrevista que vai ser hostil, numa rede que ele odeia, Globo Lixo, aguentar o tranco, devolver as patadas que receber. Né? Então, tem que sustentar isso. É a cultura, digamos, da lacrada. Né? Quer dizer, aquele contra-ataque que é duro, que é rápido e que desarma o adversário. É isso é a cultura chamada Thug Life, né? Que a galera adora, que construiu a fama dele de mito. Né? Saía as listas, as lacradas de Bolsonaro, as mitadas de Bolsonaro. Hoje Bolsonaro jantou mais cedo. Né? Faz parte dessa cultura, que o seu comportamento bruto. O importante é desarmar o adversário. Então, é luta de facas. Bolsonaro é treinado para a luta de facas. Bonner e Renata não são. Embora a especialidade da casa, no caso do Jornal Nacional, seja jogar cascas de banana, constranger, encostar o candidato na parede, sobretudo mostrando que tem contradições, o famoso princípio eu sei um podre sobre você e tal, que é um princípio. Isso não funciona com um sujeito como o Bolsonaro, porque não há nada que possa constrangê-lo, que ele é treinado para um outro tipo de combate. E para você fazer isso, você precisa pegar uma outra pessoa que tenha um quadro moral, né, e que verdade seja um conceito que ele respeita, que ele não quer ser apanhado na mentira. O Bolsonaro não se incomoda nada com isso. Nada. Então, chama de mentiroso, não chama você de mentiroso. Assim, é a sua, não, é você, tal. É isso. Eu acho, Juliana, que tinha poucas chances de dar certo para Bonner e para Renata, com o método que é usado no Jornal Nacional, com um tipo como Bolsonaro. Mesmo porque Bolsonaro não foi para este programa. Um programa de televisão hoje é para ser decomposto em 30 programas de 30 segundos, né? Que vão ser usados para mostrar. E aí o cara edita e escolhe as lacradas de Bolsonaro. Bolsonaro humilha jornalista da Globo Lixo no ar. É isso que vai ser o vídeo que vai ser apresentado. Com um monte de estrelinhas saindo, né? Alguma coisa Ué, mas não é, quality. professor, não é o mesmo? Eu tô em dúvida aqui se você está falando da entrevista do Bolsonaro mesmo, em relação a como se comportou o público que apoia ele, ou você está falando da entrevista do Lula e como se comportou o público que apoia ele, porque o nível de críticas no ambiente digital em relação à conduta do próprio William Bonner e Renata Vasconcelos a respeito do Lula, as posições em relação à própria Globo, de tratar de Globo lixo, elas são as mesmas, não tem tanta diferença assim. Não, Elas são sim. muito parecidas nesse Que há sentido. uma hiperhostilidade com relação à mídia, sim. Você tem Aham. razão. Com relação ao público, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, tem uma diferença no próprio tratamento. Bolsonaro levou essa posição para o ar, né? Então, ele estava diante de inimigos e ele os tratava como adversários, dessa maneira. Pela primeira vez, eu acho que essa é uma diferença com relação à entrevista de Lula, pela primeira vez eu vi Lula se conter com relação a esse discurso. Lula não fica confortável diante de jornalista, porque Lula não gosta de ter, digamos, não ser tratado com generosidade e amabilidade. Ele não gosta. Ele fica melhor, por exemplo, em podcasts onde tem boa vontade com ele. Tem um ambiente, digamos, generoso, amigo e tal, é onde Lula se comporta. Não se dá bem em entrevistas, sobretudo em entrevistas ao vivo, nunca.
não é a praia dele. Ele não gosta da contraposição, ele não se dá bem. Mas ontem ele se comportou de outra maneira. E eu acho que a razão disso foi aquele cachimbo da paz que o William Bonner fumou na primeira frase, né? Aquele reconhecimento, negócio que é o máximo de uma autocrítica que se pode esperar da Globo, né? Assim, não, reconhecemos que o senhor não deve nada à justiça. Aí pronto, começa outra coisa. E chegou um determinado momento, está muito com vontade, estava se divertindo, né? Estava estabelecendo um tipo de camaradagem, simpatia e tal, que é o truque de Lula, né? Eu acho que essa situação é tão surreal de todos os lados. Eu acho assim que é claro, a gente está tentando salvar o que restou, né? É como num incêndio. Queimou a casa inteira, assim, né? E tá ainda em chamas, tá? Tem lá as fagulhas, tudo mais, tem lugar queimando. A gente entra assim, ó, para pegar o que dá, para salvar o que pode, ou no incêndio, qualquer analogia, não, aliás, ou no alagamento, qualquer analogia serve. O negócio já está todo danado. A gente está tentando salvar o que dá. E dentro desse tentando salvar o que dá, nós entendemos e concordamos com o quê? Que a melhor liderança, que tem postura mais estadista, é o Lula, em relação aos candidatos disponíveis hoje. Mas isso não significa que a casa ainda não tá caindo, o telhado não está caindo. É claro, a partir daqui, tendo uma vitória do Lula eventual, porque nós não sabemos ainda, podemos fazer um pacto, deixar para lá todos os rancores, né? Embora eles não vão ficar para lá assim tão facilmente, talvez com uns anos, né? O tempo cura muitas coisas, mas a gente está tentando salvar. Eu não vejo uma possibilidade de grande salvação, não. As estruturas estão quebradas e precisa haver realmente um pacto honesto de reconstrução. E para Antes de isso você. acontecer, inclusive democratas eu acho que ter uma postura mais aberta e abrangente, uma postura real de alteridade, e não se colocar sempre como donos da razão. Eu acho que essa é a diferença. O Prando quer falar. Fala, Prando. Bom, vamos lá. Olha, com relação à recepção do público nas redes sociais da entrevista do Bolsonaro e do Lula, é óbvio que cada tribo vai ovacionar o seu líder. Isso não eles são líderes de tribos. São dois políticos carismáticos, né? São duas lideranças, né? O Lula está à frente, mas o Lula disputa a presidência da República desde 1989, eu tinha 11 anos, eu tenho 44 hoje, está aí o Lula no meio de campo disputando a bola, né? Agora tem uma questão, né? A gente pergunta o seguinte: o Bolsonaro indo à bancada do Jornal Nacional, naquele discurso dele, nas suas respostas, ele ganhou algum voto? Eu acho que ele não ganhou. Mas ele também não perdeu. E o que interessa para ele é manter esse núcleo bolsonarista coeso. Ele sabe que ele não vai ampliar e ele não fez quase praticamente nenhum gesto, né, de amainar o discurso. Ele sempre manteve um discurso de confronto, né? Ele sempre confronta, ele sempre elege inimigos, né? Que foi também o que o Lula tentou escapar, dizendo que na política tem adversários, né? Mas não tem inimigos. Mas não nos esqueçamos, o lulopetismo passou anos, né, chamando o governo Fernando Henrique de herança maldita, né? O PT destruiu a Marina, né, em 2014. Então, assim, o Lula sabe tudo disso, mas aí, né, Juliana, a questão é que quando tem que apresentar alguma coisa, falta elementos para o Bolsonaro apresentar, e o Lula, com todas as críticas que nós temos a ele, e pelo menos de minha parte não são poucas, porque quando o Lula era presidente ou Dilma, e eu dava entrevista ou escrevia, me falavam que eu era da elite branca, que eu era de direita, que eu era conservador. Entrou o Bolsonaro, eu passei a ser esquerdista, comunista e tudo mais. Então, assim, a questão é, o Lula, não apenas na bancada do Jornal Nacional, quando reconheceu que houve corrupção, quando disse de Dilma que foi uma boa ministra, mas que errou como presidente da República, ele deu um passo que ele não havia dado anteriormente.
E somando isso das vezes que ele falou do Geraldo Alckmin, ele distensiona um pouco. Ele faz um aceno, porque vocês todos que estudam comunicação e ciência política sabem que o político, quando discursa ou quando fala, encontra três públicos: os que concordam com ele, os que não concordam e aqueles que estão indecisos. Não adianta perder tempo de tentar quem já é convertido e quem não vai se converter nunca. O Lula acenou para aquele centro. Bolsonaro nunca fez isso e não vai fazer. O máximo que o Bolsonaro faz é tentar diminuir a rejeição no segmento feminino, mas ele faz isso por intermédio da esposa da Michele Bolsonaro, que também se coaduna aos evangélicos, onde ele tem mais força. Então, Juliana, eu vejo, né, enfim, não sei se você concorda ou não, a recepção nas redes sociais podem ser muitas, ou pelo menos muito parecidas. Só que na postura, na fala, o Lula consegue apresentar um manancial de realizações que falta ao Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou, durante anos como deputado, uma pedra, como porque ele queria quebrar a vidraça, ele queria bater, queria destruir. Como candidato em 2018 foi anti-establishment, anti-sistema, mesmo estando no sistema e a família inteira ali dentro. Olha que operação que ele conseguiu produzir de se apresentar como outsider, né? E aí, de novo, né? Ele caminha pelas mesmas pedras de 2018, com algumas exceções. Então, assim, eu acho que a postura dos dois são diferentes. Nas redes, acho que foi o Wilson aqui, ou quem que falou, o Ju, ele falou: o Bolsonaro jantou. Mas a Janja também falou: meu marido não vai chegar em casa porque jantou hoje mais cedo. Quer dizer, de novo, é aquela política da lacração, da produção de meme, em que você faz para aparecer depois, né? Vem aqueles oclinhos assim e o cara faz assim. Quer dizer, a política virou de uma superficialidade que é uma gota d'água no chão de mármore. Para além disso, só nós aqui que vamos discutir, né? Eu descobri que esse óculos aí, Prando, chama óculos Juliette. A molecada chama de Não, óculos Juliette. Não me pergunta não por quê, que eu sabia não sei disso. te responder. Mas Tá. olha só que interessante o que aconteceu aqui. Eu já vou passar a palavra para o professor Wilson Gomes. Vocês começaram dizendo: o Bolsonaro foi bem. Bolsonaro foi bem na entrevista, foi bem. Mas aí, quando entra o comentário, a Desculpa, análise. foi para mim ele foi bem na forma, no conteúdo foi lastimável. Não, ok. Mas ele teve a sua performance de forma positiva e avaliada por vocês. Mas quando vocês passam a olhar o que o Lula fez na vez dele, a análise parece que muda um pouco, a opinião parece que muda um pouco. Quando vocês pesam as duas performances, Lula e Bolsonaro, no Jornal Nacional, a impressão que dá é que depois que o Lula deu a entrevista dele, a do Bolsonaro ficou. As falhas ficaram mais expostas. Foi essa a impressão que eu tive ouvindo vocês. Eu queria perguntar primeiro para o professor Gomes se o público que estava em casa assistindo vai ter essa impressão também. Quem viu o Bolsonaro só na segunda-feira pode ter achado que ele foi bem, mas depois que vê o Lula ontem, pode ter mudado essa opinião, professor Wilson? Pois é, isso é um importante e complicado. O seu áudio está um pouquinho baixo, Wilson. É? Se puder botar o microfone um pouco mais perto da sua boca, acho que vai ficar melhor. Aí. Melhorou? Não, está um pouco baixo ainda, mas vamos lá. Está sem microfone. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Pode ter acontecido. Ok. Então vamos lá. Eu acho que a diferença, uma coisa que é complicado para analisar performance ou desempenho dessas coisas, é porque, para quem, né? É sempre a questão de qual é o sistema de referência que você tem. A gente tenta fazer uma análise mais ou menos objetiva, imaginando uma espécie de espectador médio, que em geral é parecido com a gente. Esse é o problema, né? Que é parecido com a gente. No caso de Bolsonaro, esse tipo de hipótese, uma espécie de espectador modelo, ou um modelo de espectador que a gente usa para poder interpretar os fatos, ele é complicado, mais complicado que nos outros casos. Por quê? Porque Bolsonaro é um sujeito de um modelo de comunicação política que está além do marketing político. A grande era do marketing político é assim: você escolhe o centro do espectro político, porque é onde tem o maior número de pessoas, pela equação Gaussiana, de que no centro tem o maior número de pessoas e, portanto, é para o centro que você fala, e quem conquista o primeiro centro ganha a eleição.
Então, na área do marketing político, se modelava o discurso a partir desse centro imaginado, etc. Esse leitor que é um leitor moderado, não está em nenhum extremo, que é um leitor que não aceita posições muito radicalizadas, e você organizava para isso aqui. Mas Bolsonaro é de outra fase, essa fase dos públicos, né? Que você fala para determinados públicos e você pode radicalizar tranquilamente para entregar a cada público que ele quer, nesse caso. No caso do Bolsonaro, por exemplo, quando ele fala para o próprio público, não há meias palavras, interação, nada disso, porque não é isso que o público dele quer. E faz muito tempo que Bolsonaro escolheu falar para o próprio público, né? Usando a expressão do Marcos Nobre, escolheu falar para a melhor minoria, né? E se segurar nessa melhor minoria. Faz concessões ao tal do centro do espectro político, aos moderados, à moderação. Aliás, como Trump, como qualquer outro. Tenta fazer radicalizar as pessoas, não moderar o discurso. Então, ele tem um discurso ali que foi feito, uma performance para um público muito radicalizado e muito assim sectarizado, no sentido que é muito ligado ao próprio líder tribal, que é o Bolsonaro. Então, é isso. Então, a ideia é você vai para um ambiente de entrevista, numa rede que é inimiga, porque a Rede Globo está completamente comprometida com o esquerdismo, com o globalismo, que é uma dessas teses gerais. Casos de Bolsonaro, os públicos são muito diferentes. E ele fala especificamente para esse público. Nesse caso, o pressuposto é ter um ambiente que é hostil e você tem que ir lá enfrentar, né? Para esse público, a performance de Bolsonaro foi ótima. Porque não havia possibilidade de Bolsonaro perder aquela entrevista. Ele precisava de 3 lacradas só. 3, não importa, porque elas seriam editadas e montadas para o próprio grupo. O Bolsonaro não foi para perder, não havia, essa possibilidade não existia para ele, porque ele não estava falando para nós. A performance do Bolsonaro não é para nós, é para o próprio público. Ciro Gomes e Lula, sim, precisam ampliar, né? Ciro precisa conquistar aí, convencer esse que é o centro, conquistar, trazer pessoas de volta para o centro está deserto, e responder, fazer com que as pessoas respondam a possibilidade de que ele ganhe a eleição, porque esse é o grande problema de Ciro, né? As pessoas perguntam assim, é um bom candidato? A resposta geral é um excelente candidato. A segunda pergunta, porém, é a pergunta que mata Ciro, que é, ele tem condições de ganhar a eleição? E as pessoas respondem, não, ele não tem condições de ganhar a eleição. A segunda pergunta é que liquida as suas possibilidades, né? Que é o seu grande problema hoje, é esse. Mas Ciro precisa, então, ter pessoas que acreditam que ele pode ganhar a eleição porque ele é bom. Não necessariamente as duas coisas são juntas, mas ele precisa fazer com que as pessoas acreditem que ele pode ganhar a eleição porque ele merece ganhar a eleição, e ele merece ganhar a eleição porque ele é um excelente candidato. De fato é. Ele se apresenta, ele tem projeto, ele parece o lema operacional de saída. Mas esse não é um ótimo processo, lema. Wilson, esse não é um processo muito racional para a gente imaginar que o eleitor faça na sua cabecinha de Ele não tem avaliar outra racional. alternativa, Aldrin. Ele não tem outra alternativa. Ele tem que apostar nisso. Eu cheguei a perguntar pessoalmente ao João Santana, que é uma pessoa que eu conheço, o que é que você está querendo fazer, João? Assim, atirando em todo mundo, Bolsonaro e Lula. Qual é a ideia? Você vai ficar aí de snipe, né, na tocaia, tira em um, atira em outro. Ele diz, pô, a aposta dele é mais ou menos assim, tem mais ou menos um percentual aí de 20%, 30% naquele momento, que pode mudar de posição. E ele apostava que era possível tirar de Bolsonaro e tirar de Lula. E havia gente sobrando para poder cacifar um terceiro candidato, e esse terceiro candidato tirar um dos dois da disputa. Certo? Essa foi a aposta. Então, ele não tem alternativa. Ele tem que apostar nesse tipo de racionalidade, né, que as pessoas achem que ele é bom o suficiente para poder pensar que ele tem chance. Porque as pessoas precisam acreditar que ele tem chance, senão ninguém vai se mudar do lugar, mesmo tendo que tapar o nariz e votar numa das duas opções da frente, né? Que é provavelmente o que nesse momento seja acontecer. Tá? O Lula também precisa aumentar, né? Ele precisa, pelo menos naquela conta dele de chegada ali, precisa ter mais um deltazinho que é o suficiente para ele ganhar no primeiro turno, que é a aposta que eles estão fazendo. De onde viria esse delta? Eu acho que nessa entrevista ele apostou nos ex-tucanos
tá certo? Foram por muito tempo tucanos que se bandearam para o bolsonarismo e apostaram no voto do Lula branco. Esses aí, então, ele está apostando assim. Ela parecia apaixonada por Alckmin, né? É verdade. 10 vezes de Alckmin, uma jura de amor tremendo. Ele já faz isso, ele fez isso com o Zé de Alencar, né? O companheiro Zé de Alencar. Mas, nesse caso, ele começou a falar de Alckmin sem nem ter sido provocado ou demandado pelos entrevistadores. Ele começou já no começo. E para ele é importante. Mas por que Alckmin? Porque eu acho que ele está apostando que esse delta pode vir daí. Né? O cara que não é petista, mas porque o próximo governo vai ser o meu governo e do companheiro Alckmin. Né? Então, pode apostar nisso, vai ser o meu governo. Então, ele fala também para esse público aí que não está nele e tal, que pode apostar. Que é diferente de Bolsonaro, portanto, que aposta no seu público já radicalizado e já fiel, que não sai dele, mas que precisa lá mostrar que ele é macho o suficiente para enfrentar Bonner e Renata no próprio puleiro deles, no JN. Né? Enquanto que os outros precisavam captar a benevolência de um eleitor que não está ainda, digamos assim, marcado na verdade, né, fidelizado. Acho que essa é uma diferença, né? No modo Juliana. de julgar reformas. Desculpa, terminou, Wilson. Não, terminei, sim. Muito bom a sua colocação, Juliana. O professor Wilson Gomes, ele lembra bem das citações, das várias citações do Lula na entrevista no Jornal Nacional do vice dele, o Geraldo Alckmin, um grande vice, né? A gente não tem isso da parte dos outros concorrentes, né? O Lula chamou um presidenciável para ser vice. Isso é de se notar. Mas eu vejo nas redes sociais, assim, o público de um modo geral, claro, os opositores ao PT, ao Lula, eles criticam muito essa união do Lula com o Alckmin, né? O Lula tenta vender, o PT tenta vender como uma união contra o fascismo, uma aliança, a verdadeira frente ampla que a terceira via não soube fazer, o Lula fez chamando um ex-adversário político. O público, o eleitor, você acha que entende da mesma forma? Ou eles estão vendo, como eu tenho visto aí nas redes sociais, vários vídeos do Alckmin, quando em 2006 atacava o Lula, quando houve a disputa dos dois para a campanha presidencial daquele ano. Como é que você acha que o eleitor vai compreender essa junção aí que o professor Wilson Gomes lembrou bem? Vai ser de forma positiva ou negativa? Depende do cluster, né? De qual grupo eleitoral nós estamos falando. Você começou tratando sobre aqueles que fazem críticas, né? E de quebra disponibilizam na internet informações de ambos brigando, um xingando o outro. Primeiro que eu acho que o que é divulgado em relação a isso hoje é feito pelo grupo bolsonarista. A maior parte para drenar a força dessa candidatura, dessa união. Outra parte pode ser por um grupo de pessoas que são realmente sérias, que acompanham política de maneira um pouquinho mais intensa e que não levam a sério, de fato, essa união. E não é porque não levam a sério essa união por ser uma união entre Lula e Alckmin, é por todo o histórico que existe por detrás desse encontro. Foi muito duro, e é muito duro, entre a esquerda, mais assim, rígida, fazer entender que o PT é um partido de centro, e, afinal de contas, para subsistir enquanto governo, tá? Não enquanto partido e nem enquanto ideal, sobretudo ideal lulista, mas para subsistir enquanto governo precisa, de fato, estabelecer alianças com grupos diferentes e que outrora, e nesse sentido Lula falou muito bem, eram divergentes. Então, isso foi muito duro fazer com que os núcleos de militância da esquerda compreendessem. E acredito que foi uma crítica realizada, e nesse sentido eu achei que foi muito bem feita, pelo Bonner durante a entrevista. Porque ele questionou isso. E a sua militância, né? O quanto a sua militância foi instigada, o ódio.
É claro que isso houve também. Ninguém está aqui falando com criança. Isso houve, existe ainda em alguns aspectos. Mas as coisas são o que são. Tem coisas que a gente precisa começar a aprender a fingir que não está vendo para poder caminhar alguns passos para frente. Esse caso é um deles, no meu entendimento. Fernando, quer comentar? Quer falar da entrevista do Ciro? Quer comentar o vice do Lula? O que você quer falar? Eu queria falar do São Paulo que perdeu para o Flamengo. Eu tô irritado até hoje, ó. Não, vamos falar sério aqui. Não, pegando um ponto do que a Juliana falou, a gente tem que ter boa memória, né? Durante anos, o lulopetismo atacou, né? Enfim, e eu disse isso na outra fala, não é? Então, assim, não existe ali. Você vê que ele, quando também instado a responder sobre o apreço pelas ditaduras que ideologicamente são de esquerda, ele falou: ah, mas nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos. Porra! Que autodeterminação dos povos que tem um autocrata no poder? É contrário, né? Quer dizer, o básico da teoria política é a compreensão de que a autoridade é um poder autorizado, né? Um autocrata, um tirano governa para além da lei. Isso é coisa básica do John Locke que a gente ensina no primeiro semestre de teoria política, né? Enfim, a questão é que, para mim, o fato que me desagrada é que nós estamos numa eleição, de novo, em que a escolha não vai ser pelo melhor projeto ou pelo melhor candidato, ao contrário, vai ser pelo menos rejeitado, né? Uma eleição assentada no ódio, assentada no medo, não é? Na rejeição, como eu disse, e o Lula, que se apresenta com quase 80 anos, como eu disse, era candidato em 89, né, quando cantava Lula lá, os artistas da Globo, aquela bonita aquela cena, né? Quase chorava, né, de beleza de ver aquilo, estrelinha do PT e tudo mais, né? 89, nós estamos em 2022, está aí o Lula dizendo que podia ter ficado em casa de pijama, só faltou falar, podia ficar de pijama com a Janja, não é? Num chamego, mas eu estou aqui porque eu quero voltar. Eu fui o melhor presidente do Brasil e tudo. Enfim. Rodrigo, desculpa, só um adendo aí. Para você ver, né? É muito papo furado. Depois, assim, vocês falam que eu tô com o coração frio, duro. mas papo. Ô, mas, cara, Juliana, você quer que ele fale o quê? Que ele fala lá o quê? Você quer que ele vai. Você lembra? Oi, fala. Desculpa, você lembra daquele programa da Globo Super Sincero? O cara era sincero com todo mundo? Você imagina o político super sincero? Não dá. Ué, a narrativa. Mas eu não entendi a indignação da Juliana. Peraí. Então, vocês, enquanto profissionais aqui, olha, o professor Rodrigo, lá no Mackenzie, professor Wilson Gomes, lá na Federal, lá da Bahia, você acha que a gente vai chegar assim na frente de quem nos paga o salário, porque é a população que paga o salário para o político, falar assim, eu podia estar na minha casa, né? Do quê? De baby doll? De topless? Um chameguinho com meu marido? Não, mas eu estou vindo aqui salvar vocês. Olha como eu sou maravilhosa. Eu sou um espetáculo de pessoa. É isso. No fundo, é isso. Porque é um absurdo um cidadão que, de fato, também já foi estadista, é o melhor que nós temos hoje, vir com essa conversa de eu poderia estar em casa. É a população que paga o salário do político. A população não entendeu isso ainda? Que é a população que paga o salário do político, para ele chegar e fazer uma campanha desse tipo, eu poderia estar em casa comendo minha mulher? Pelo amor de Deus, eu acho uma palhaçada, eu me sinto envergonhada de ser respeitada enquanto cientista política. E não é uma crítica ao que o Rodrigo falou, porque ele tem razão em relação à narrativa e à retórica. O problema é a baixa qualidade da política. É nesse nível, é horrível, horrível. Aí eu vou ter que entrar com a discussão que eu faço com os meus alunos. Ninguém nega que a qualidade da política é ruim, mas a gente tem que perguntar a qualidade da sociedade, os valores e os caminhos que ela escolhe. O eleitor, né? O político mais democrático e comprometido e o maior picareta, vagabundo e autoritário tem uma coisa em comum: o voto. Eu me lembro
como se fosse ontem o jornalista, professor, o Tiririca ganhou, é um palhaço, é um idiota. E eu disse, na democracia, os palhaços e os idiotas têm condições de serem representados, não é? Então, Ju, eu entendo a indignação, mas o que eu ia dizer, né, antes da sua fala enfática, e eu não tiro nenhum elemento do que você coloca que nos estressa, nos angustia, é o problema de termos dois candidatos, um que foi deputado federal por toda a vida, praticamente, um deputado do baixo clero, cuja irrelevância política é expressa naquilo que no legislativo não fez, porque o que fez nós sabemos, foi em programa humorístico, disse que não estupraria porque não merecia, elogiou torturador e tudo mais. Todo esse roteiro nós conhecemos. E o Lula que está presente na política praticamente desde do início da nova república. Ou seja, no limite, nós não geramos na sociedade brasileira lideranças políticas capazes de virar esta página que se repete, não é? E eu não, né, Eu, enfim, então assim, isso que me entristece numa eleição como essa, né? O Aldrin sabe de minha posição, o professor Wilson talvez não, mas, por exemplo, como é que se a gente for partir do pressuposto racional, o ex-governador de São Paulo teve que abandonar a disputa e é o cara que colocou vacina no braço das pessoas. O avô, a avó, o pai e a mãe mais idoso parou de morrer quando começou a chegar a Coronavac, que foi enxovalhada como a vacina chinesa, e o governador, e todas as críticas são direcionadas ao Dória, podem ser feitas, porque ele também contribuiu muito para construir parte dessas mas críticas. O Ciro reconheceu, né? Eu achei isso interessante do O Ciro, Ciro né? reconheceu, Wilson, o Ciro reconheceu. Como o Lula também na bancada reconheceu uma fala do Ciro a respeito de tentar tirar o brasileiro do seu endividamento, né? E de fato, e aí e esse candidato não está nem aí, porque racionalmente a população não está nem aí. Quer dizer, durante. Sabe quando a coisa degringola? Quando durante a pandemia as coisas continuam como estão. Quer dizer, a CPI da Deixa, pandemia passou incólume, foi agora guardada, enfiada na gaveta pelo procurador, né? Que pode procurar e nunca vai achar crime nenhum. Realmente é um procurador, ele nunca só vai ficar procurando e nunca vai achar. Então, assim, isso para mim é o sinal claro, evidente da nossa miséria política. o Prando ele joga um monte de informação. Deixa eu só tentar sintetizar dois pontos aqui. Vocês acabaram falando do Dória, e talvez o Dória não tenha entendido uma coisa que o Lula sabe muito bem, e o Bolsonaro também, que tem a ver com a crítica, a indignação e a revolta da Juliana Frattini quando o Lula disse: eu podia estar em casa, mas eu vim aqui salvar vocês. Esse posicionamento de se colocar como um salvador, o brasileiro gosta disso, não gosta? Isso é uma coisa antiga na política brasileira. O Bolsonaro se coloca como o salvador do Brasil do comunismo. Ele vai salvar os brasileiros do comunismo, da Ele está esquerda. salvando o cristianismo. Agora É o é o último cristianismo. bastião contra o fim do cristianismo. Exatamente. E o Lula também se coloca como o cara que veio. Gente, eu podia estar em casa jogando PlayStation com a Janja, mas não vim aqui para salvar vocês do Bolsonaro. O Dória não entendeu dessa forma. O Ciro também não se colocou nunca como um salvador de ninguém. Será que a gente vai ter sempre que depender de um salvador da pátria? Se o político não se colocar como um salvador de alguma coisa, ele não vai ganhar nada? Vou perguntar para quem é de Salvador. Fala aí, professor Wilson Gomes. Eu De acho que a Salvador o questão senhor entende. eu acho que a questão não é nem tanto do Salvador, porque isso todos, de uma maneira, se oferecem, inclusive Ciro, né, que é o único que tem um livro. Ele parece o pregador que tem um livro, né? Eu tenho um livro, que Mas tem não aqui salva ninguém, né? a sua salvação. Não, o Brasil tem saída, um belo lema, inclusive, né, do Ciro, que é um lema também disso. De fato, estamos na toleira, estamos no fundo do abismo. Alguém tem que dizer qual é a saída dessa situação. Então, não se pode isso. Eu acho que o que mais incomoda a Frattini é uma espécie de chantagem que tem por trás desse discurso lulista.
né? Que é uma espécie de, não, eu podia, entendeu? Sabe aquele sujeito que vai no ônibus dizendo assim, ou no metrô, dizendo assim, eu podia estar roubando e estar matando, estou aqui pedindo a sua colaboração, que não é provavelmente uma confissão de que ele podia dar, mas é quase uma ameaça, né? Ou você dá um dinheiro ou eu volto a roubar e a matar. Essa situação é que, de fato, faz parte da comicidade da vida brasileira, que eu acho que incomoda muita gente. Há muitas retóricas que incomodam, né? De Lula e do PT sempre incomodaram, desde a Dilmãe, né, que é uma coisa chatíssima e muito antipática, ao bolsonarismo, que tem essa síndrome de Asterix, né? Nós somos a última vila heterossexual, né, defesa da família, virtuosa, etc., do universo cercada de romanos bárbaros e bárbaros por todos os lados, né? Sempre esse discurso que incomoda quem não quer ser tratado pelos políticos como se tivesse 5 anos de idade. Agora, eu queria trazer um outro assunto, se vocês me permitem, que, assim, analisando mesmo as performances dos 3 candidatos, a gente não viu ainda Simone Tebet, então, claro que ela pode trazer esse tema, mas sobretudo o que me incomoda são as faltas, né? O que não apareceu nesses discursos aqui, nesses dias. E acho que isso é uma questão interessante. A eleição brasileira de 2018 foi decidida em grande parte pela questão da corrupção, né? A corrupção parecia ser o grande problema nacional em 2018. E a corrupção agora aparece como uma coisa que pode ser jogada na cara de alguém, mas não tem alguém que ofereça uma solução para o problema da corrupção. O Ciro e Lula oferecem soluções, mas tudo na base do quem é o fiador de que não vai mais acontecer sou eu. Não é um plano, é uma garantia individual, fio do bigode, né? Eu digo que no meu governo, Ciro falava eu e meu o tempo todo, parecendo Dilma, né? E Lula também é isso. Nós não vamos deixar porque eu tenho experiência, porque eu passei por isso, etc. Eu não vou permitir, não vou permitir. Todas as perguntas que eram feitas sobre como evitar a corrupção, não é só corrupção, clientelismo, fisiologismo no Brasil, a resposta sempre estava relacionada a uma espécie de fiador pessoal, né? Eu não vou permitir, mas não tem um plano, né? Tinha um determinado momento que perguntava, será que ninguém ensinou a Lula o significado da palavra transparência pública, por exemplo, como meio de fazer isso, né? Dos órgãos de controle? Então, eu senti essa ausência. Essa ausência é importante porque esse ainda é o grande problema nacional para uma maior parte das pessoas, né? A Lava Jato fracassou como processo, né? Menos como projeto, mas mais como procedimento ele fracassou. O bolsonarismo se revelou uma falsa solução para o problema da corrupção, né? As pessoas chegaram nessa loucura e achar que Bolsonaro devia ser votado porque ele era um não corrupto e, portanto, não permitiria a corrupção. Inclusive, podia trazer militares, porque militares não se corrompem, etc. Quer dizer, todas as soluções fracassaram, da Lava Jato ao bolsonarismo, ao Bolsonaro como fiador, ao militarismo, etc., que foram oferecidos em 2018. Mas agora ninguém está oferecendo nenhuma solução. Ninguém está falando de mudar o desenho das instituições, de ter uma solução. Então, o problema, as soluções ficaram para trás, mas o problema continua como problema nacional. O fisiologismo, o clientelismo e a corrupção. Mas não há. Ninguém diz assim, eu tenho um plano que vai resolver isso e passa por mais transparência pública, passa por isso, passa por aquilo, etc. Como se as instituições não fossem um meio para fazer isso, e o único meio para fazer isso fosse caráter, novamente. Já que o fiador é pessoal, então é um problema de caráter. Se o governante tem caráter, ele não deixa roubar. Esse é o discurso que Bolsonaro fez da outra vez, né? Vou trazer militar porque militar não deixa roubar. E nós voltamos para isso. Isso que eu acho interessante. Ninguém oferece isso. Talvez fosse um espaço reservado se Moro fosse o candidato a presidente, né? Mas uma vez retirado o Moro da candidatura, não tem essa oferta no mercado. Aparentemente, os candidatos estão deixando para lá esse problema. Como se as pessoas, eu acho que é claro, né, comer e sobreviver se tornou uma urgência que passou na frente, mas corrupção, clientelismo, o modo como os políticos tratam o Estado, continua sendo um grande problema nacional, para o qual não se oferece soluções e não tem aparecido nos debates até aqui. Fernando, quer comentar? Eu preciso caminhar para os finalmente. Você quer comentar o que o Wilson falou? Vou tentar ser bem breve. Não, eu concordo com o Wilson. De fato, aí assim, eu não sei se o Moro, Wilson, teria condições intelectuais de discutir
desenho institucional, né, enfim, essas questões, né, porque ele também sempre se colocou, e os procuradores, na mesma perspectiva salvacionista, messiânica, personalista, que Bolsonaro e Lula também compreendem. Só que aí eles jogam muito mais tempo nesse campo e o neófito na política achou que fosse dar um baile todo mundo e tá tomando olé e chapéu um atrás do outro no meio de campo, né. Agora, eu imaginei, e aí eu confesso para você, Wilson, Juliana e Aldrin, que não a corrupção, porque eu acho que de fato a corrupção perdeu a centralidade no discurso, pelo menos eleitoral, mas que a economia fosse dar o tom, né? A inflação, o custo de vida, né? Aquilo que a Juliana falou lá atrás, das pessoas indo para a fila comprar osso para comer o tutano, né? As pessoas se queimando com álcool porque não tem dinheiro para o gás, né? Então eu achei que a variável fundamental fosse ser a questão econômica, mas eis que numa manobra jamais vista, o presidente consegue, com a força do centrão e o ariete do Lira, arrebentar as portas de quaisquer regras e inundar a sociedade com recursos, né, com esse auxílio, não é? Quer dizer, provavelmente, se a gente for fazer as contas, deve ser a eleição mais cara da história do mundo, ouso dizer, né? Enfim, né? E isso teve inclusive colaboração dos adversários. Até os adversários do bolsonarismo querem um eleitor com humor melhor, porque o eleitor de melhor humor é importante, inclusive, para eles, para os seus projetos como deputados, para os seus projetos paroquiais, locais, não é? Então, eu achei que fosse, mas de repente eu percebo que nem mesmo a economia hoje tem tido esta capacidade de mobilizar, e aí me parece que a gente se encaminha para as pautas de costume pela força da religião. Eu comecei a estudar um pouco hoje a respeito dos evangélicos, né? Enfim, porque tem sido demandado para falar sobre isso, e estudar um pouquinho não é ruim, né? Mas eu não sei, eu achei que nós fôssemos ter uma outra pegada e que o Bolsonaro, nesta altura do campeonato, estaria bem mais desgastado do que está. E ele não está. E aí você colocou num tweet seu, Wilson, né? Que se engana quem acha que o jogo está ganho, né? Que o Bolsonaro não pode avançar. E eu acho que ele pode avançar, e um segundo turno, virtualmente falando, vai ser muito duro, né? O salto alto dos petistas, né? Entrar de salto alto em campo, né? Ficar tocando a bola aí para tomar e perder como o Lula gosta, tomar um contra-ataque, um gol no segundo tempo ali nos estertores é possível. Encerro, Aldrin, para não atrapalhar. Vamos lá. A campanha está só começando e o professor Rodrigo Prando já está deixando a gente apavorado aqui, né? Com a possibilidade de uma reeleição de Bolsonaro. Mas vamos para os finalmente. Eu queria perguntar para vocês do debate. Vai ter debate domingo. Qual é a expectativa de vocês para o debate? A informação que sai na imprensa nesse momento é que Bolsonaro não vai, Lula confirmou. Então, estarão Lula, Ciro, o Luiz Felipe Dávila, a Simone Tebet, a Soraya Tronic, e o Bolsonaro não vai. Eu tenho uma informação que divido aqui com os amigos de que o presidente Bolsonaro vai sustentar essa ideia de que ele não vai, essa afirmação de que ele não vai até amanhã. E no domingo ele vai. Ele vai aparecer lá. Ele tem que ir. É uma fonte aí que me contou. Não sei se é verdade, não sei se é o que vai acontecer, mas é uma pessoa que está lá perto, está perto da turma do Bolsonaro ali. Estavam aqui em São Paulo hoje, inclusive. O que vocês acham? O debate pode mudar a opinião de eleitor ou isso já não existe mais? Antigamente todo mundo esperava o debate para tomar uma decisão. O que vocês acham? Juliana, começa você. Qual a tua expectativa para o debate domingo? Eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo dos últimos anos, se nós pudermos, tivermos a chance de assistir um debate com Lula e com Bolsonaro juntos. Sério. Eu acho que vai ser um grande acontecimento, vai ser um super evento. Vai ser muito interessante mesmo. Torço para que isso aconteça. Professor Wilson, vai estar domingo na frente da televisão ou vai tomar cervejinha que eu não deixei o senhor tomar hoje? Vai competir com a Casa dos Dragões.
dragões, né? Na verdade, Como é que é? Competir com o quê? A Casa dos Dragões, o seriado Ah! Game of Thrones 2. Se é para disputa pelo trono, pelo menos é um trono fictício, né? Não, eu acho que a sua hipótese é provável. Acho que Bolsonaro vai. Eu acho que justamente para isso, para a performance de macho clássico, ele não pode fugir de Lula. Se Lula não for, ele não vai. Mas se Lula for, acho que fica muito difícil para ele sustentar essa ideia. Teria que inventar uma teoria da conspiração qualquer para não ir, entendeu? Que também não é improvável no caso do Bolsonaro, né? Mas ele precisaria de uma boa teoria da conspiração para explicar por que ele fugiu com o rabo entre as pernas de Lula. E isso a turma dele não perdoa, né? Macho é macho até o final, e é fundamental. Não tenho essas esperanças da minha musa Juliana Frattini de que, de fato, possa ser muito produtivo, porque acho que vai ser muito ensaiado, muito performático nesse sentido, né? No sentido de que eles vão entregar o que a gente já espera, o que cada público já espera, porque o formato do debate é um formato muito contido, muito limitado, né? Tem muita mediação jornalística e são dois universos que você já conhece o repertório. Dois não, o universo. A única novidade vão ser os nano-candidatos, né? Mas os macro e meso-candidatos nós conhecemos o repertório. Então, acho que vai ser mais do mesmo, mas é importante acontecer, né? Acho que debates são importantes, não tantos como já tivemos, mas são importantes. Eu acho que Bolsonaro vai, e, lastimavelmente, eu acho que não. Acho que Frattini está superestimando, digamos assim, o efeito, o ganho epistêmico desse debate. E você, Prandô, qual a tua expectativa? Vai ser um show? Vai ser morno? Não vai mudar voto? O que você acha? Não, vai ser um show de horrores, né? Não tenho, né, sem não, não, olha, assim, uma característica, pelo menos as pesquisas indicam, é uma cristalização, né? O número daqueles que decidiram votar no Lula e no Bolsonaro está em torno de 80% que não deve mudar, né? Então, assim, isso mostra que o caminho para tal da tão sonhada terceira via ficou muito difícil. Agora, eu quero lembrar que o debate não é o ambiente controlado que o Bolsonaro gosta das redes sociais. Em 2018, ele quis, num dos debates antes da facada, ele quis enquadrar a Marina e aquele modelo de debate permitia caminhar. A Marina pequenininha, com o dedo em rista, e colocou o Bolsonaro nas cordas e ele gaguejou com aqueles quase 2 metros e Marina falando fininho assim, o homem tremeu nas bases. Então, assim, de fato, o Wilson tem razão, né? O macho clássico não pode fugir, né? E eu acho que ele vai chegar dizendo o seguinte: eu nunca falei que eu não vi, isso é de novo fake news. A imprensa e vai jogar a partir daí e vai. Mas ali ele não se sente confortável. O Lula se sai melhor em debate, os outros se saem melhor. O Bolsonaro, até no cercadinho, quando alguém provoca ele além do script que se espera dos apoiadores fiéis, ele fica pistola, né? Que nem a Juliana brava, ali no Bolsonaro. A Juliana só faltou catar a tela do notebook meu aqui agora, que ela tá nervosa. Bolsonaro é assim. Não, ó, posso só complementar com uma coisa? Olha que engraçado, né? Então, mas aí vocês vão entender. Olha só, nós estamos aqui, nós quatro, essa hora e tudo mais. Gente, vocês estão falando aqui de macho, 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 postura de macho, macho. É tudo macho. A gente veio aqui para falar de 3 machos e mesmo assim não tem uma solução factível, esperada, sonhada, maravilhosa para o Brasil. Entendeu? Então é muito chato, é muito broxante. Aquela outra coisa que eu falei é porque eu não aguento mais ouvir essa mesma coisa. Parece que a Juliana, gente tem Ju, assim, ó, roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Juliana, mas eu nunca achei que a saída do Brasil fosse pelos machos. Eu sempre estive do lado das mulheres. Não, mas não precisa ser só a mulher, aí é que tá. Balancear, entendeu? Mudar um pouco a perspectiva E que a sim, gente tem de resolução de problemas, de apoio mútuo, porque a gente só fica discutindo as mesmas coisas, o tempo inteiro as mesmas coisas. Se a gente pega
o professor Wilson, a gente está com esse grupo aqui faz uns meses, mais ou menos, faz quase um ano, pelo menos, né? Esse aqui, incluindo o professor Rodrigo e tudo mais, tem outras pessoas. Mas a gente discutiu tanto isso, mas tanto, e com tranquilidade, com calmaria, durante um ano todo, no qual nós pudemos ser pedagógicos, né? Até na fala, uma fala tranquila e tudo mais. Tem as suas milhares de escritas, professor Wilson, nas redes, na revista Cult, para quem quiser estar lá, eu sou leitora assídua e tudo mais. Gente, a gente chegou na boca da eleição, não resolveu nada. Essa é a questão, nada parece que foi construído ao longo desse tempo. Não, e a gente trabalhou, assim, enquanto analista, cientista política, professor, trabalhou para o melhor, para oferecer ao jornalista a melhor qualidade de informação. E eles não ouviram nada. São poucos acenos, né, que aconteceram, claro. É muito significativa a junção Lula-Alckmin, entre algumas coisas que aconteceram. Simone e Mara Gabrilli, por exemplo, também. Não tem chance, mas foi ótimo. Só que estamos aí, nas eleições, né? Preste para decidir 4 anos, muitas vezes com medo, receio de golpe, que é o que se discute ainda. E estamos na mesma, gente. Eu estou ganhando um monte de cabelo branco aqui, ó, que eu estou vendo assim, não adianta ficar falando o tempo inteiro, porque as nossas lideranças são ruins. Vocês me desculpem, com todo o respeito que eu tenho pelo Lula e o Ciro Gomes, sobretudo, também, mas eles são ruins. É mais provável, é lógico, que tem todo um histórico acumulado de realizações do PT, do Lula. Eu acho fantástica a história dele como um todo, né? Concordo com todas as colocações que vocês fizeram, o professor Rodrigo, Wilson. Só que, assim, neste momento, no meu ponto de vista, o PT e Lula, eles ganham mais pelos erros do Bolsonaro nessa circunstância, pelos erros da Lava Jato nessa circunstância, do que transformações que eles vêm oferecer para a sociedade. A gente precisa fazer um outro programa para reunir vocês, e aí vocês vão discutir o que dá para fazer hoje para produzir o candidato perfeito de 2026, porque agora não dá mais tempo. A eleição está aí e tem que escolher entre Lula ou Bolsonaro. É isso, infelizmente. A gente precisa encerrar. Queria agradecer muito vocês. Foi sensacional ouvi-los. Eu aprendo muito. Uma honra poder ter participado dessa conversa com vocês. Professor Wilson Gomes, espero que a gente tenha respeitado o seu tempo, sua inteligência, e o senhor não fique chateado de ter perdido sua cerveja de sexta-feira. Não se preocupe com isso, não. Foi ótimo, foi um prazer estar aqui. Foi bom reencontrar a Juliana Fratini, prazer conhecer o professor Rodrigo Prando. Aldrich, foi um prazer estar aqui, tá? Pode contar comigo dentro da possibilidade para outras vezes. Obrigado, professor Wilson Gomes. Professor Prando, obrigado mais uma vez. Boa sexta-feira aí. Muito obrigado, Aldrin. Professor Wilson, prazer conhecê-lo agora quase pessoalmente, né? Enfim, não é porque estamos virtualmente. Juliana, minha querida, acalme-se. Outra Marguerita, porque a política não vai ficar melhor sem ou com Marguerita. Lembra do velho Maquiavel, a política é o que ela é e não o que a gente gostaria que ela fosse. As coisas são assim. Obrigado, fiquem bem, um bom final de semana. Ju, tava com saudade de você. Beijão. Beijo, fala do seu gente. livro, fala do seu livro rapidinho aí. O livro Ideologias, Uma para Viver, já está disponível, editora Matrix, uma turma maravilhosa, da qual o Rodrigo Prando também participa, com muito orgulho, para falar sobre populismo. E tem esquerda, direita, centro e tudo mais. É isso aí. Parabéns, Ju. Galera que gosta do programa, segue a gente aí no nosso canal, se inscreve, clica no sininho, compartilha os vídeos, põe os nossos cortes lá nos seus grupos de WhatsApp da família, sabe aquele grupo que tá cheio de bolsonarista? Você põe os vídeos nossos lá para ver se ajuda o pessoal a pensar diferente. Queria agradecer a todo mundo, muito obrigado, a gente volta numa próxima aí. Valeu, um abraço, tchau. Obrigado, viu, gente?
Obrigado, Obrigada. professor Wilson Gomes. Obrigado, Ju. Beijo. Valeu, Beijo, Prando. tchau. Beijão para vocês aí. Bom final de semana. Valeu, obrigado. Tchau.